Olá, pessoal, bem-vindos! Hoje nós vamos direto para o Antigo Testamento, no livro de Josué, para mergulhar na marcante história do capítulo 3. Pois é, a pergunta que fica é essa, né? Depois de saírem de Sítim, os israelitas estão ali acampados, bem em frente ao Rio Jordão. E olha, a gente não tá falando de um riozinho tranquilo, não. O rio estava na sua época de cheia, furioso, um obstáculo que parecia impossível de superar para uma nação inteira. Para a gente entender como essa travessia se desenrola, vamos seguir a estrutura do próprio capítulo. Primeiro, a ordem para a travessia, depois a preparação do povo, a promessa que foi feita a Josué, o milagre em si e, finalmente, a passagem em terra seca. Vamos lá, então. Depois de 3 dias de espera ali na beira do rio, a liderança se move. Os oficiais percorrem todo o acampamento, não com um plano de engenharia, mas com uma ordem que vinha diretamente de Deus. A ordem era muito clara. Primeiro, o povo deveria esperar até ver a Arca da Aliança, que era o símbolo máximo da presença de Deus ali com eles, sendo carregada pelos sacerdotes levitas. Apenas quando a arca se movesse, eles deveriam sair de suas posições para segui-la, mas mantendo uma certa distância. E essa distância é um detalhe fascinante. Cerca de 900 metros deveriam ser mantidos entre o povo e a arca. O motivo, segundo o texto, era para que soubessem o caminho a seguir, pois nunca haviam passado por ali antes. A arca não era só um objeto sagrado, ela era o seu guia, literalmente. Agora, a preparação deixa de ser uma questão de logística e se torna espiritual. Antes de qualquer passo, em direção ao rio, Josué se dirige ao povo com uma ordem inegociável. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Isso não era um conselho, era uma condição. A pureza espiritual era o passo necessário para que eles pudessem testemunhar o poder de Deus que estava prestes a se manifestar. Enquanto o povo se prepara, um momento particular acontece entre Deus e Josué. Aqui, o foco se volta para a liderança. Josué, o sucessor de Moisés, está prestes a ter sua autoridade publicamente confirmada de uma maneira inesquecível. Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo o Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Essa é a promessa divina. O milagre que estava para acontecer não era apenas para abrir caminho, mas também para afirmar a autoridade de Josué diante de um povo que ainda vivia à sombra do grande Moisés. E então, o momento chega. A tensão é palpável. O povo desmonta o acampamento. Os sacerdotes levantam a Arca da Aliança e começam a caminhar, não para o lado, mas diretamente em direção às águas turbulentas do Jordão. É crucial entender o cenário. O texto faz questão de notar que o rio estava na sua fase de cheia, transbordando. Este era o Jordão em seu estado mais perigoso e intimidador. Uma travessia natural era, simplesmente, impossível. Imaginem a cena. A procissão para. Os sacerdotes, carregando a arca, estão na beira do rio. E então, eles dão o passo de fé. Seus pés tocam a borda das águas da enchente. Tudo depende deste momento. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância. No instante em que os pés dos sacerdotes tocaram a água, o rio se partiu. As águas que vinham de cima foram represadas, formando uma parede, enquanto o leito do rio à frente deles secava completamente. O milagre aconteceu. O que era um obstáculo mortal tornou-se um caminho. A promessa de maravilhas estava sendo cumprida bem ali, diante dos olhos de toda a nação. A transformação foi total. O rio, em fúria, deu lugar a um chão firme. O que antes era uma barreira de água perigosa, agora era um caminho seco, aberto no meio do Jordão. Os sacerdotes ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava, até que toda a nação o atravessou. Eles permaneceram firmes no centro do leito seco, com a arca, até que o último israelita estivesse seguro do outro lado. O milagre foi estável e completo. E assim, a travessia se completa. Uma geração inteira, nascida e criada no deserto, pisa pela primeira vez na terra prometida. A jornada no deserto acabou. Eles estão do outro lado. E no horizonte, as muralhas de Jericó os aguardam. A travessia do Jordão foi um ato de fé e poder, mas foi apenas o primeiro passo na nova terra. Com esse obstáculo monumental para trás, a próxima fase da jornada começa. A pergunta que fica é: o que espera por Israel agora que estão do outro lado, com as muralhas de Jericó no horizonte?